Olá, eu sou Simone Lavorato e é mais uma vez um prazer estar com vocês aqui da Rede Pedagógica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autismo e aprendizagem. E eu quero começar essa nossa conversa compartilhando com vocês uma fala, que eu ouvi uma vez e que fiquei muito chocada. Nós estávamos numa roda de conversa com vários psicólogos e uma das psicólogas, a gente estava se referindo a um caso de autismo nível 3, com vários comprometimentos. E essa psicóloga disse pra gente o seguinte: olha, não adianta, tudo que nós fizemos não vai ser bom, porque ele jamais vai poder ter uma vida normal, né? Primeiro que eu odeio essa palavra normal, normal não existe, normal é alguma coisa que alguém padronizou e disse que é normal, né? Mas segundo ela, essa pessoa não vai ter uma vida normal, ela não vai ir para a faculdade, ela não vai trabalhar, ela não vai devido aos comprometimentos que ela tem. E aquilo me chocou muito, né? Confesso que eu saí, na hora eu fiquei até meio sem argumento, de tão chocada que eu fiquei. Depois eu fui conseguindo, né, me manifestar. Mas veja bem a visão dessa pessoa, que pessimista, que visão curta, né? Por quê? Porque o aprendizado, independente do nível de autismo que a pessoa tiver, ele vai garantir para ela maior qualidade de vida. Então, o nosso objetivo não é que aquela pessoa com grandes comprometimentos possa ir para uma faculdade, não, né? É que ela tenha melhor qualidade de vida, né? Isso também não quer dizer que pessoas atípicas, com comprometimentos menores, não possam também ter uma vida normal. Sim, vão para a faculdade, vão ter trabalhos. Nós temos aí espalhado em todas as profissões, nós temos autistas, nós temos aí uma vasta gama de exemplos bonitos para a gente falar e para a gente compartilhar, né? Então a gente não pode resumir a nossa visão nesse sentido de que essa pessoa não vai para uma faculdade, então não faz o menor sentido ela aprender, né? Ela tem que aprender. E uma outra coisa que eu sempre digo, todos nós somos capazes de aprender, independente de ser atípico, de ser típico, né, de ter algum comprometimento neurológico ou não, a gente tem um poder de aprender. Agora, para isso precisam ser usadas estratégias e ferramentas adequadas. Então, esse é o grande segredo da aprendizagem, né? Para tudo a gente precisa de ferramentas e estratégias adequadas. Veja bem, a gente enquanto professor na sala de aula, a gente tem ali uma diversidade de alunos, né? Todos com a sua subjetividade, sua individualidade, sua história de vida. Ou seja, até esses alunos, né, ditos típicos, nós precisamos de estratégias adequadas para que ele possa aprender. É a mesma coisa com a criança atípica, né? A gente vai precisar de estratégias diferenciadas, mas dizer que essa criança não é capaz de aprender ou que esse aprendizado não vai trazer benefícios para essa criança e para essa família, aí já é um absurdo, né? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa questão de autismo e aprendizagem, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o que é o autismo, tá? Então vamos lá, acompanhem comigo aqui. O autismo, né, que aí a gente chama de transtorno do espectro autista, então o TEA é a sigla que a gente utiliza muito, né? Ela é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Quando a gente fala de distúrbio do neurodesenvolvimento, é uma condição biológica, né? É uma condição neurológica, uma condição biológica dessa pessoa. E aí a gente tem no nosso DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico de doenças mentais, a gente tem aí uma gama enorme de transtornos neurobiológicos. Um deles é o TEA, né? Um deles é o autismo. Nós temos outros, como o TDAH, transtornos da aprendizagem, né, que são divididos aí entre transtornos com escrita, leitura e matemática. Nós temos transtornos da comunicação. Enfim, nós temos diversos transtornos que compõem esse grupo de transtornos neurobiológicos. E o TEA é um desses, tá? E aí a gente tem que ele é caracterizado por um desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits de comunicação e na interação social, que evidenciam aí uma dificuldade com a linguagem, a fala, né, as habilidades cognitivas e comportamentais,
certo? Só destacando que a linguagem e fala são coisas diferentes, né? Às vezes a gente pensa que está tudo dentro da mesma categoria. Não. Dificuldades com a linguagem é muitas vezes quando ela não consegue interpretar o que é dito para ela. Então nós temos aí no cérebro as regiões responsáveis por essa decodificação e muitas vezes ela não é decodificada adequadamente e tem aí um transtorno da linguagem. Outras vezes é o transtorno da fala, ou seja, ela não consegue emitir, né, não consegue dizer o que ela quer falar. Então, são transtornos aí específicos da fala. E aí, não dá pra gente generalizar, porque às vezes eu ouço muitas questões generalizadas, né? Então, assim, o autista ele demora muito para falar. Não, alguns autistas têm o transtorno da fala, mas outros não, outros até começam a falar mais cedo. Então, não dá pra gente generalizar quando a gente fala da individualidade, né, do ser humano. Outro detalhe também que eu gostaria de trazer aí para vocês. Essas habilidades cognitivas, comportamentais, essa dificuldade na interação, ela também vai variar em nível, tá? Quando a gente fala espectro, é como se fosse uma régua realmente, e a gente começa lá do pontinho zero e vai aumentando. Então, por isso que é o espectro, né? Ele vai estar espalhado dentro dessa régua. A gente vai ter crianças em diferentes níveis. E aí o que eu digo para vocês, se é difícil, né? Ou melhor, se é impossível a gente criar uma receita de bolo para o processo de ensino-aprendizagem das crianças de forma geral, imagina das crianças com autismo, né? Então, assim, a gente tem que respeitar a individualidade e o espaço que essa criança está dentro desse espectro, para que eu possa traçar estratégias adequadas ali para aquela questão. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas a criança autista faz tal e tal e tal atividade. Muitas vezes com uma criança vai funcionar, com outras não, independente do nível, tá? O nível também tem a sua função aí, mas independente do nível, isso não vai funcionar, porque a gente não tem essa receita de bolo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que é o autismo, como comporta, né, geralmente as crianças atípicas, para a gente poder, junto com o nosso aluno, no dia a dia, ir traçando as estratégias. Então, a gente vai desenvolvendo estratégias e vai vendo o resultado. Opa, deu certo com essa criança, estou no caminho certo. E aí a gente continua nesse desenvolvimento. Então, o importante é a gente saber o que é para a gente poder trabalhar realmente consciente do que a gente está fazendo. E não seguir modelinhos prontos e padronizados, porque não vai funcionar, tá? E aí, quando a gente fala, né, ainda dessa questão do TEA, o TEA, gente, ele pode ser percebido nos primeiros anos de vida. Hoje, né, eu como neuropsicóloga tenho recebido muitos pacientes adultos no consultório para fazer avaliação neuropsicológica porque eles acham que pode ter alguma coisa e aí ele vem para fazer essa avaliação. Mas ele já passou uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira sem se entender, o mundo sem entendê-lo, né? E aí ele vai buscar realmente uma análise para saber se ele realmente tem o TEA. Então tem aparecido muito, né, pacientes adultos. Por quê? Porque a gente sabe que agora tem uma divulgação maior, as pessoas têm um entendimento maior, né? Então, isso chega mais fácil às pessoas e as pessoas começam a pensar, opa, deixa eu investigar, pode ser que tenha alguma coisa aí, e aí eles vão em busca, né, de fazer essa avaliação. Mas, independente disso, né, a gente saber que hoje tem um número muito grande de adultos se percebendo, né, atípicos, a gente já sabe que desde os primeiros meses de vida a gente já consegue identificar aí o TEA em algumas crianças. Nós temos testes, né, de avaliação neuropsicológica que já faz essa avaliação com bebês de meses, pouquíssimos meses a gente já consegue fazendo essa avaliação. O que é importante? Quanto antes a gente descobrir, mais cedo a gente vai começar a estimulação necessária, né, estimulação precoce, para quê? Para que essa criança possa ter maior autonomia, que ela possa ter maior independência, que ela possa avançar aí dentro dessa linha do espectro, tá? Infelizmente, não tem cura. Então, assim, uma criança atípica, autista, ela vai ser sempre uma criança autista. Mas, por meio da aprendizagem e de um tratamento adequado, ela vai poder melhorar aí dentro desse espectro, principalmente desenvolvendo habilidades, tendo mais autonomia, tendo mais independência, né? Então, por isso que o diagnóstico precoce, ele é muito importante.
que a gente faz enquanto professores, né? Enquanto professores lá da educação infantil, a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar observando aquela criança, qual é o padrão comportamental que ela apresenta. E caso eu tenha alguma, né, ideia que possa ter alguma coisa ali no desenvolvimento dela que não está dentro do adequado, a gente vai, é lógico, né, reportar aí com coordenação, enfim, falar com os pais para que seja encaminhado para uma avaliação. Então, não é aquela questão da gente, por exemplo, como uma disgrafia, uma descalculia, que você precisa esperar a criança atingir certo nível de desenvolvimento para entender que realmente ela tem aquele transtorno. O TEA não, o TEA a gente começa a descobrir, né, bem cedo. Então, vamos observar, vamos ficar de olho, porque a gente pode ajudar muita gente nesse processo de se descobrir, né, atípico mais cedo e iniciar logo um tratamento aí de uma estimulação precoce, tá? Outra questão. A gente, como eu falei para vocês, a gente já começa a fazer essa avaliação aí lá, né, nos primeiros meses de vida a gente já começa a perceber. O diagnóstico ele já pode ser fechado, sim, por volta de 2, 3 anos. Então a gente começa com o processo de identificação, vai acompanhando, com 2, 3 anos já é possível fechar um diagnóstico, não precisa esperar a criança estar alfabetizada, a criança estar em idade escolar, não, tá? Outra questão que a gente já sabe também sobre o TEA, ele tem uma prevalência maior no sexo masculino, tá? Então, assim, não que não tenha no sexo feminino, mas a prevalência maior é no sexo masculino, tá? Não existe uma causa única. Existem vários estudos científicos, né, que estão avançando e evoluindo, mas não existe uma causa única, tá? Ele pode ser fatores genéticos, ele pode ser fatores ambientais. Então, ele tem uma série de hipóteses aí que pode, né, surgir. Agora, o que eu posso dizer para vocês enquanto neuropsicóloga de dentro de consultório, né, é que a gente percebe muito essa questão genética, né? Então, muitas vezes a gente está investigando, fazendo uma avaliação numa criança e quando você vai fazer a devolutiva, o pai já se identifica, eu era desse jeito, eu também tinha isso, eu também tenho isso até hoje e tal. Então, o componente genético também é forte, tá? Mas não é o único, isso que a gente não pode generalizar, tá certo? E outras questões também é que não há um biomarcador específico para o TEA, né? Então, assim, isso fica, né, mais complexo ainda, no sentido da gente dizer que não é um fator único, não existe uma única causa, não tem um biomarcador aí para isso, mas a gente tem muitos estudos avançando nesse sentido, tá? E aí, pouquinho mais à frente aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, como é que é feito esse diagnóstico, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que observou a criança ali 5, 10 minutos, você já pode dar um diagnóstico para essa criança. E não é assim, tá? O diagnóstico ele é essencialmente clínico. Ou seja, ele é feito a partir de observações da criança, entrevistas com os pais, aplicação de instrumentos específicos. Então, até saber como foi a gestação dessa criança, como que é o contexto familiar dela e também por meio desses instrumentos específicos, que são os testes validados aí pelo Conselho Federal de Psicologia, que são utilizados aí para fazer essa validação dessa observação clínica, dessa entrevista com os pais. Então, não é só uma questão de você consultou a criança, não, essa criança tem, já rotula, né? Essa criança tem TEA. Não, tem todo um procedimento clínico para ser realizado para que a gente possa chegar aí nessa hipótese diagnóstica, tá? E aí é lógico, né? Tem uma hipótese diagnóstica, eu vou aí para uma intervenção, são intervenções clínicas, né? Apoio educacional deve ser especializado e deve ser o mais precoce possível para que essa criança possa ir se desenvolvendo e ganhando aí autonomia e independência. Nós temos algumas crianças com TEA, né, no nível de comprometimento menor, nível 1, que elas têm uma vida normal, né? Assim, normal, lá o normal de novo, né, gente? Eu que não gosto da palavra normal, trouxe a palavra normal. Mas eu digo assim, funcional. A palavra não é normal, é funcional. Então, a gente tem crianças aí com nível de comprometimento mais leve que tem uma vida totalmente funcional. E é esse o nosso objetivo, né? Trabalhar com essas crianças e com adultos também, mas para que, por meio de processos de aprendizagem, para que ele possa ter uma vida funcional, certo? E aí,
Uma outra questão também que a gente traz é que muitas vezes essa questão de generalizar. Ah, porque a criança andou na ponta do pé, então ela tem o TEA. Ah, porque ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela tem o TEA. A gente não pode generalizar, tá? Eu trago aqui para vocês algumas questões que são bem observadas, mas ela não é generalizada, ela não é uma tabelinha aqui, né, taxativa, ela é exemplificativa, então tem situações que não vão estar aqui, tem outras situações que estão aqui, mas não acontece com todas as pessoas, tá? E aí a gente tem aí, olha, dificuldade de relacionamento interpessoal, falta de empatia, não olhar nos olhos, né? Frieza emocional, pouca demonstração de dor, gostar de brincar sempre com o mesmo brinquedo ou o mesmo objeto, tá? Dificuldade em focar-se em uma tarefa simples e terminar aquela tarefa, né? Concretizá-la, preferências por ficar só do que brincar com outras crianças, ficar repetindo palavras ou frases, né? A ecolalia, não responder quando é chamado, acesso de raiva, né, que a gente fala que a criança teve um processo ela desregularizou, né, então esse acesso de raiva que ela pode ter, dificuldade de expressar os seus sentimentos, né, e quando a gente fala da dificuldade de expressar os sentimentos, gente, é engraçado porque assim, eles são muito literais, né, então, por exemplo, se eu falo para uma criança com TEA, e acontece muito, você ficou com medo? Ele vai falar para mim, não, me deu um frio na barriga, minha barriga ficou gelada, né? Então, ele é literal no que ele está sentindo. Então, por isso que muitas vezes ele tem essa dificuldade aí de expressar o sentimento, porque ele é literal no que ele realmente está sentindo. Esses dias eu perguntei para uma criança autista, e você ficou com saudade? Ele tinha ficado um tempo longe, né, da casa dos pais, tinha ficado com a tia nas férias. Você ficou com saudade? Aí ele virou para mim e falou, não, eu não fiquei com saudade. Eu queria voltar para minha casa, mas eu não fiquei com saudade, né? Então, assim, não consegue, às vezes, interpretar isso que está sentindo, né? Outra vez também que eu perguntei, foi muito engraçado, que eu falei assim, você gosta de tal pessoa? Aí ele falou assim, gosto. Aí eu falei para ele, né, você sente falta dela? E ele falou assim para mim, não, eu não sinto falta, mas olha que engraçado, se eu gosto dela e eu não sinto falta, então é porque eu não gosto dela. Ele mesmo tentando organizar os pensamentos e as reflexões deles. Então, assim, eles são muito literais, né, nessa questão dos sentimentos, das emoções. E isso é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar com essas crianças por meio de processo de aprendizagem mesmo, para ensiná-los a lidar com a questão das emoções, que para eles é muito mais difícil do que para uma criança típica, tá? Nós temos aqui também, eu trouxe para vocês um exemplo, antes da gente falar um pouco mais sobre os processos de aprendizagem, de equipe multidisciplinar. Então, a equipe multidisciplinar, ela pode ajudar e deve ajudar muito nesse trabalho que a gente faz com as crianças atípicas, né? Nós, enquanto professores, a gente não dá conta de abarcar todas as necessidades específicas dessas crianças. Então, a gente precisa, sim, de outros profissionais, de uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa atingir os objetivos. O que eu vejo, né, o que eu percebo como muito importante nessa questão da equipe multidisciplinar? A equipe multidisciplinar são vários profissionais trazendo o olhar dele, né, da área dele sobre aquele caso, mas todos caminhando na mesma direção, né? Então, por isso que é importante essa conexão entre os profissionais que tratam uma criança atípica, porque às vezes levam num lugar para fazer fono, levam no outro para fazer psicoterapia, a psicopedagogia é no outro, né? E vai ficando cada um com a sua abordagem, cada um puxando a corda para um lado e a criança não sai do lugar, né? Agora, quando todos estão na mesma direção, no mesmo caminho, aí o tratamento ele é deslanchado, ele avança com uma velocidade muito grande, né? Quem são esses profissionais que devem estar numa equipe multidisciplinar e que ajudam nesse processo? Então, a gente tem aí psiquiatra infantil, o neuropediatra, o neuropsicólogo, o psicopedagogo, né? O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, a nutricionista infantil, terapeuta ABA. Aqui eu coloquei terapeuta ABA, gente, mas ele pode ser qualquer terapia específica. A gente sabe que a gente tem a ABA, que é a análise
aplicada do comportamento. É uma abordagem que eu gosto muito, porque tem dados científicos que evidenciam, né, como a criança aprende realmente aí com o ABA, mas nós temos outras também, nós temos a Denver, nós temos a Tisch, nós temos várias outras também, tá? A terapia ABA, apesar de muitas pessoas dizerem que é uma metodologia, ela não é uma metodologia, ela é uma ciência, certo? Mas é uma ciência aí aplicada na questão do comportamento e que vai ajudar muito no processo de aprendizagem das crianças. Nós temos também musicoterapeuta, psicomotricistas, ecoterapia, educador físico. Então, todos esses profissionais e mais alguns aí que acabaram, né, não ficando aqui no nosso slide, eles têm a sua parcela de colaboração no processo de aprendizagem dessa criança atípica. E nós, professores em sala de aula, temos também que nos certificar o que é que essa criança faz de complementação educacional, se ela tem um atendimento especializado, né, o que é trabalhado com ela, qual o tipo de terapia que é aplicada no caso dela, para que a gente possa também somar a essa equipe multidisciplinar e que a gente possa avançar aí junto com essas crianças nesse processo, né, de aprendizagem para ser, na verdade, um apoio para essa criança e para essa família, tá? Muitas vezes a família se vê perdida, para onde seguir, né? Então, a equipe multidisciplinar, ela pode orientar essa família de como ela vai dar sequência nisso. Quando a gente fala dessa equipe multidisciplinar aí, né, a gente pode dizer que ela se dá pela combinação de profissionais de diferentes áreas com qualificações e experiências complementares, trabalhando juntos para garantir um tratamento completo e sistêmico. É muito comum a equipe multidisciplinar chamar o professor, né, conversar com o professor para entender um pouquinho melhor o que essa criança, como ela age em sala de aula, qual é o comportamento dela, enfim. Agora, uma questão bem importante é a gente dizer que o acolhimento dessa criança ele tem que ser humanizado, né? Não dá para ser uma coisa mecânica, ele tem que ser humanizado e todos os profissionais têm que caminhar na mesma direção, como eu disse para vocês, senão a gente não chega a lugar nenhum. Quando a gente fala da questão do autismo dentro de sala de aula, né, o que o professor pode fazer para facilitar esse processo de aprendizagem? Primeiro, estar muito atento, né, a tudo que acontece ali na sala de aula, a como essa criança se posiciona e não contrariar no sentido de forçar, sabe? Sabe aquela questão que muitas pessoas, né, contam que antigamente eram pessoas que escreviam canhotas e elas eram forçadas a escrever com a mão direita, né? Então amarrava a mão da criança, para quê? Para que forçar? Né? Então a mesma coisa a gente traz aqui, a gente não deve forçar a criança a mudar, a gente deve entender como as coisas funcionam para ela e adequar o nosso material para aquela criança, tá? A criança com autismo, muitas vezes ela não vai ter o mesmo desenvolvimento acadêmico do que outros alunos. E não tem problema nenhum ela repetir novamente aquele ano, ela passar por esse processo, tá? Inclusive, esse ano, eu tenho um caso específico que foi assim, a gente fez todo um relatório embasado para que a criança repetisse novamente o mesmo ano, porque ela não tinha conseguido ter um bom desenvolvimento e ela ia ter mais dificuldades lá na frente. Então, por que ficar colocando essa criança com mais dificuldades, né? Ela pode e deve ter um currículo adaptado, tá? Então, além dessa questão de você observar qual é a melhor estratégia para lidar com ela, o currículo dela é adaptado, então você pode solicitar aí na sua escola com a coordenação para que seja desenvolvido um PEI específico para essa criança, isso é muito importante, né? Uma outra questão também que eu, enquanto professora, eu acho que é nosso papel, é cuidar da inclusão dessa criança na sala, para que essa criança ela não sofra nenhum preconceito dos outros alunos e para que os outros alunos consigam entender que aquela criança não tem um problema. Ser um autista não é um problema, é apenas uma forma diferente de funcionar. Então, se aquela criança tem uma forma diferente de funcionar, o que eu preciso utilizar para reforçar para que ela tenha um aprendizado saudável? Né? E aí sim, entender que isso é diferente. Quando as crianças da turma, quando as outras crianças, as crianças típicas, começam a entender que tudo bem, que não tem nenhum problema ali, que é só um modo diferente de funcionar e que cada um de nós tem um modo diferente de funcionar,
né? Aposto que você tem alunos ali que você está, por exemplo, escrevendo alguma coisa no quadro, você terminou, a criança já terminou de copiar junto com você. Outras não, outras precisam de um tempo de processamento maior para poder ir copiando aquilo de forma mais lenta. Todos somos diferentes, cada um de nós tem uma forma diferente de funcionar. Então, o autista não é um problema, ele só tem uma forma específica dele funcionar. O problema é que a gente, às vezes, não faz essa questão da inclusão na sala de aula e aí nós mesmos acabamos causando separação, né? Ah, vocês fazem isso, você não, você vai fazer outra coisa. A gente tem que trabalhar de forma inclusiva com essa criança. Isso vai ser o grande diferencial dele na questão da aprendizagem. Como eu já disse para vocês, todos nós somos capazes de aprender. O autismo não é um problema, é um modo diferente de funcionar. Então, um modo diferente de funcionar, com estratégias adequadas, essa criança com certeza vai aprender. E aí a gente também tem que respeitar o tempo de cada um. Alguns vão mais rápido, outros vão ter um tempo maior para poder se desenvolver, né? E o importante é a gente acolher essa criança, né? Dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, nós vamos juntos, né? Então, esse é o essencial, o acolhimento dessa criança em sala de aula para que ele possa ter um bom desenvolvimento aí e aprendizagem. Bom, falamos um pouquinho aí sobre autismo, né? Se a gente fosse falar sobre isso, tem muita coisa, é tema que dá para uma pós-graduação inteira, né? Mas esses foram alguns recados que eu gostaria de passar para vocês e agradecer aí a participação de vocês. Gratidão!